Olá, continuemos, nossos comentários. Estamos agora já terminando o artigo 2 desse capítulo 3. Nós já falamos da graça e justificação. Agora vamos ver sobre o mérito e sobre a santidade cristã, essa vocação que todos nós temos desde o princípio para sermos santos. É isso que essa parte do catecismo, que vai aqui do parágrafo 2006 ao 2016, que nós começamos a ver agora. Sobre o mérito. Isso vai ficar bem claro nesses parágrafos aqui, porque depois é sobre a santidade, que diante de Deus nós só temos méritos devido a Ele por graça. Como nós já vimos o que é graça, vai ficar mais fácil entender. Está no vídeo anterior. É por graça, pela bondade, pelo amor de Deus, que nós podemos ter méritos. Por nós mesmos, nós vamos ver que nós não temos. Então, vamos começar aí a partir do parágrafo o 2006, vamos ler, leia comigo. Essa citação inicial é do prefácio dos santos. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificados e, coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. O termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um dos seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. O mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Agora, diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito da parte do homem. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele, que é nosso Criador. Então, aqui nessas definições, nós já vemos uma distinção entre o sentido geral da palavra, do termo mérito, porque pode ser um mérito bom e pode ser um mérito mau. Pode ser um mérito que mereça recompensa, pode ser um mérito de castigo, isso no sentido geral. Então, apenas para explicar o que vem a ser mérito. Agora, o que nós já adiantamos, diante de Deus, nós não temos méritos, Não há mérito da parte do homem. Está aqui de uma forma bem clara, nesse parágrafo 2007 do Catecismo. Por quê? Porque a distância entre nós e Deus é infinita. Não temos méritos próprios. Por isso, sempre fica aqui essa ressalva, Nunca vamos pensar que a gente se salva por si mesmo, por seus bons atos, por seus favores, por sermos generosos, por sermos justos, por pagarmos o dízimo, por rezarmos, por frequentarmos igrejas. Então a gente já acha que, não, Deus não pode me condenar porque eu já sou justo, eu já tenho os méritos dos meus atos. Muita calma nessa hora para não cair nesse equívoco. Nós vamos entender nos próximos parágrafos para ficar mais explícito ainda. Leia comigo. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra da sua graça. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar, por seu impulso. O livre agir do homem vem em segundo lugar, colaborando com Deus, de modo que os méritos das boas obras devem ser atribuídos por primeiro à graça de Deus e só em segundo lugar ao fiel.
O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. A adoção filial, tornando-nos participantes por graça da natureza divina, pode nos conferir, segundo a justiça gratuita de Deus, verdadeiro mérito. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos torna herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. A graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é devido. Os méritos são dons de Deus. Não custa dar aquele exemplo já batido para que a gente entenda rapidamente. A lua não tem luz própria. A lua é iluminada pelo sol. Ela não tem luz própria. Da mesma forma, em primeiro lugar, vem a graça de Deus. São dons de Deus. A gente reflete em nós a bondade de Deus, a santidade de Deus. Só Deus é santo. Quando nós dizemos, por exemplo, Santo Antônio de Pádua é santo, ele não é santo por si mesmo, é que ele se aproximou tanto do santo que ele foi santificado. Então não é nunca méritos próprios. Esses méritos a gente atribui a Deus. De novo, a citação clássica é da parábola da videira e dos ramos, capítulo 15 de João. Nós somos os ramos. A gente só dá frutos, são os méritos, se a gente estiver ligado ao tronco, recebendo a seiva divina por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aí a gente produz frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Continue, leia aí, 2010 agora. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira, na origem da conversão, do perdão, da justificação. Sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, para o crescimento da graça e da caridade, e também para a obtenção da vida eterna. Os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos, segundo a sabedoria divina. Essas graças e esses bens são objeto da oração cristã. Esta provê nossa necessidade da graça para as ações meritórias. Então não é porque a pessoa na origem ela se converteu, pediu perdão e foi justificado por Deus, não é aí que já tem méritos. Calma, vem depois, com a ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, né? Vem os demais frutos, se você preencher essas condições de permanecer em Cristo, viver o que Jesus nos ensinou, os princípios evangélicos, os preceitos da lei de Deus. Então aí sim, por graça, sempre por graça, é que a pessoa vai recebendo de Deus os méritos por seus atos, que são fruto da fé. Fé com obras, mas a fé é um dom de Deus, tudo é de Deus. Então, é a gente que deve devolver a Deus as boas obras, e elas não são nossas. E aqui a gente está sempre rezando a oração cristã,
A gente pede saúde, a gente pede amizade e outras coisas, às vezes até pedimos mal, pedimos errado, mas sempre depende da sabedoria divina que conhece as nossas necessidades. E Ele dispõe, né? A gente propõe, Deus é quem dispõe, se lhe for da vontade. Talvez não seja necessário, né? Então a gente não vai ter aquilo que a gente está pedindo. Entregar-se a Deus é o princípio da sabedoria. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Continue. A caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. A graça, unindo-nos a Cristo com amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito desses nossos atos diante de Deus, como também diante dos homens. Os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça. A gente até dá uma paradinha agora, porque vem um texto que é maravilhoso. É de Santa Teresinha do Menino Jesus. É de uma profundidade espiritual que só ela mesma para escrever isso daí. Quer ver? Leia comigo. Após o exílio terrestre, espero ir deleitar-me em vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente por vosso amor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias. Pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Como eu disse, o que Santa Teresinha escreve aqui é de uma profundidade. Olha, veja bem, Jesus Cristo é quem nos diz: procurai as coisas do alto, juntai tesouros nos céus, lá onde há traço, o ladrão, né? Não tira, está tudo lá guardado. São os seus méritos que, por graça, os frutos que você produziu estão guardados lá no céu. E aí você quer a recompensa. Santa Teresinha fala o contrário. Ela vai ao contrário do que Jesus Cristo ensinou, mas olha a profundidade do que ela escreve. Não precisa, Senhor, contabilizar as minhas obras, não. O que eu faço aqui ainda tem manchas, né? São imperfeitas, não precisa, não. O que eu quero mesmo é vós. Eu só quero isso, vós. Está vendo? Vós mesmo. Né? Receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não precisa nem guardar as minhas boas obras, não precisa contar, não. Não é verdade? Não é profundo? É Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Agora sobre, então, ser santo, porque todos nós somos vocacionados a ser santos. E é um mandamento, hein? Nós vamos ver aqui. É um mandamento. Ser de perfeitos como o Pai é perfeito. Isso é ser de santos como meu Pai é santo. Vamos ler. A santidade cristã. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, pois aos que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Para falar da santidade, voltamos à carta aos Romanos de Paulo, onde ele fala da graça, da justificação e fala aqui dessa vocação à santidade
que todos nós temos. Somos vocacionados para Deus. Então, predestinados significa escolhidos, nascidos para isso. Deus quer o ser humano com Ele. Ele quer chegar aqui, glorificar-nos a todos, numa vida eterna. Olha que beleza. Mas, depende sempre do livre-arbítrio, depende sempre da liberdade do ser humano. Todos são chamados, mas nem todos querem. Aos que querem, aos que quiserem, vão se configurar com a imagem de Cristo. Configurar. A semelhança de Jesus Cristo vai ser um outro Cristo aqui na terra. Não ser um Cristo, mas a semelhante Cristo. Amar como Jesus amou. Conhecemos essa frase, né? Pronto. Se você se configurar a Jesus Cristo, fazer o que Ele nos ensina, tem todo esse caminho aqui até chegar à glorificação final, que é o ápice que o ser humano pode atingir, porque ele atinge a Deus, como participantes da natureza divina e com a vida eterna na glória de Deus. 2013, leia aí. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aquele mandamento, né? Mateus 5,48. E agora um trecho da Lumen Gentium. Para conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dedique inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Então é aquilo que nós já adiantamos, há pouco. Todos nós temos este mandamento aqui do Senhor. Sede perfeitos. Mas como é que eu vou ser perfeito? Todos nós vamos chegar a essa perfeição. É só chegar no céu. Estaremos na perfeição de Deus. Não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Nós já vimos que a graça é um favor. Olha como é que a gente tem que render ações de graças a este amor tão infinito que Deus derrama sobre todos nós. E aí a gente vai conseguir tudo isso, se dedicando à glória de Deus e ao serviço do próximo. Porque se a pessoa olhar só para o seu umbigo, não vai ter jeito não. É preciso se pôr a serviço dos irmãos. Sempre tem um jeito de fazer isso. E a gente vai comentando aqui aos poucos, o que devemos fazer. Quase no fim, faltam esses 2 parágrafos, depois nós vamos chegar no 2016. Vamos ler. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, que são os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, com o objetivo de manifestar o dom gratuito feito a todos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação,
que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Essa citação aqui é de São Gregório de Nissa, dos padres da igreja. Mas o destaque aqui é para esse progresso espiritual. Esse progresso espiritual a gente também chama de ascese. É esse crescimento espiritual que não pode parar, como diz São Gregório. É de começo em começo, por vários começos, que não tem fim. Essa ascese é o que eu já disse em alguns vídeos anteriores, é uma ascensão com Cristo. A gente ressuscitou pelo batismo e a gente tem essa ascese, esse crescimento espiritual, porque a gente está em Cristo, por Cristo, com Cristo, nos mistérios, desde a Santíssima Trindade, mas pelos mistérios dos sacramentos, que a gente tem que viver com eles, precisamos deles. Então isso faz com que a gente tenha esse caminho da perfeição que não pode parar. Mas tem essa cruz para carregar. Não existe ascese sem renúncia, sem combate espiritual. É uma luta, é um combate. Como vai dizer São Paulo lá no fim da sua vida, né? Combati o bom combate. Não é fácil, não. Essa ascese exige renúncias, carregar a cruz, nunca pedir para Deus me tire essa cruz das costas que eu não estou aguentando, de jeito nenhum. Temos que carregá-la associando todas as nossas privações, sofrimentos, doenças, tudo a gente suporta como Cristo suportou a cruz. É assim que a gente se associa à sua paixão. E assim a gente tem essa ascese, esse progresso espiritual, mas envolve cruz, envolve renúncia, envolve mortificação. E aí sim a gente vai chegar às bem-aventuranças. E agora nós chegamos ao último parágrafo desse encontro hoje. Fechando o assunto, né? Vamos ver. Os filhos da Santa Igreja, nossa mãe, esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com sua graça, em comunhão com Jesus. Observando a mesma regra de vida, os fiéis cristãos partilham a feliz esperança daqueles que a misericórdia divina reúne na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva. Apocalipse 21, versículo 2. Então nós vivemos essa esperança, uma feliz esperança, essa virtude, também fundamental para a nossa existência. Por quê? Para chegar a essa santidade em Deus, para nós sermos mergulhados no Santo, 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 para sempre. Essa misericórdia divina que vai nos reunir nessa cidade santa, a Nova Jerusalém, nos céus. Uma festa interminável. Nós precisamos sempre estar na graça da perseverança final. Não desistir, não desanimar, não parar. É uma vida de ascese, de ascensão. Oh, como vai ser feliz uma pessoa, desde já, que entende o sentido da vida, que entende que é assim que a gente tem que caminhar. Mas caminhar como? Com Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque Ele é o caminho. Nós não sabemos o caminho do céu.
É Ele quem nos leva como um bom pastor. E mesmo nas horas das tribulações, Ele nos carrega como aquela ovelha cansada. Né? Vinde, todos vós que estáis aflitos, desesperados, e eu vos darei descanso. Caminhar com Jesus Cristo, custe o que custar os dissabores da vida, nós sempre estaremos da forma certa, do jeito que Deus quer. E assim, então, veja, nós terminamos o artigo 2. Estamos quase terminando já toda essa sessão aqui, que é a primeira, que tem 3 capítulos. Agora nós temos mais 2 encontros para vermos a igreja, como que ela nos ajuda nessa ascese, e a gente já vai ter um relance aí da próxima sessão, que são os mandamentos. Quando a gente estiver falando dos mandamentos, nós vamos estar no final dessa primeira sessão, porque tem a segunda, que é os mandamentos, né? E a gente já vai terminando aí toda essa parte, que é a terceira parte do catecismo, a vida em Cristo. Perseverança, não desanimar. Fique conosco aqui nesses nossos estudos, nessas nossas reflexões. E isso nos ajuda no caminho da vida. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.